Ele a teve por uma noite e sumiu. Anos depois, ele se torna seu chefe milionário e descobre um segredo chocante. Deixe o like e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias emocionantes em primeira mão. A noite já caía sobre Belo Horizonte quando Carolina Almeida atravessou a porta de casa, sentindo cada músculo de seu corpo protestar contra o cansaço. Seu dia havia sido exaustivo. 8 horas de trabalho em um escritório sem janelas, seguidas por 3 horas de aulas na universidade. Tudo o que queria era um banho quente e a promessa de algumas horas de descanso. Mas assim que cruzou a sala de estar, percebeu que não teria essa sorte. Seus pais estavam sentados no sofá, com expressões rígidas, como se a esperassem há muito tempo. Sua mãe, Lúcia Almeida, segurava um envelope entre os dedos finos, enquanto seu pai, Roberto, mantinha os braços cruzados e um olhar indecifrável. O ar na sala parecia carregado. "Carolina, sente-se", seu pai ordenou, a voz firme e baixa. Ela hesitou, segurando a alça da bolsa sobre o ombro. Desde a traição de sua irmã, qualquer conversa com seus pais se tornava um campo minado. Por mais que tentasse se manter distante do caos que sua família havia se tornado, parecia que sempre a puxavam de volta para ele. "O que foi agora?" perguntou, tentando não demonstrar impaciência. Lúcia respirou fundo antes de entregar o envelope. "Recebemos isso hoje." Carolina pegou o papel sem pressa e seus olhos focaram nas letras douradas do convite luxuoso. O nome de sua irmã, Isadora Almeida, estampava a capa com uma caligrafia impecável, ao lado de Felipe Antunes. Seus pulmões se recusaram a funcionar por um segundo. Ela não precisou abrir para saber do que se tratava. O casamento. O casamento da mulher que destruiu sua vida. A traição ainda queimava sua pele como uma cicatriz aberta. Era impossível esquecer o momento exato em que entrou em seu próprio quarto e encontrou Felipe, o homem que amou por 4 anos, em sua cama, nos braços de Isadora. Ela não gritou, não chorou. Apenas ficou ali, paralisada, sentindo o coração se estilhaçar dentro do peito. Foi Bianca quem agiu. Sua melhor amiga estava com ela naquele dia, e sem hesitar, lançou-se sobre Felipe e Isadora, xingando-os com todas as palavras que Carolina não conseguiu dizer. No entanto, de todas as coisas que doeram, a pior foi ver a reação de seus pais. Eles minimizaram tudo. "Você precisa superar isso, Carolina", sua mãe dizia. Seu relacionamento já estava desgastado. Desgastado? Como se a culpa fosse dela. E então, agora, depois de meses de silêncio, eles jogavam aquele convite em seu colo. Ela riu. Um riso amargo, incrédulo. "Isso é brincadeira, certo?" Lúcia estreitou os olhos. "Você precisa parar com essa infantilidade." "Infantilidade?" Sua voz falhou ao pronunciar a palavra. "Vocês realmente esperam que eu vá ao casamento da minha irmã com o homem que me traiu?" Seu pai interveio, a paciência se esgotando. "Não se trata do que você quer, Carolina. Você vai e ponto final." Ela sentiu um frio subir por sua espinha. "Isso é uma piada." "Não, não é. Você vai a esse casamento porque é o certo a se fazer. Sua mãe quer manter a paz na família." Paz? A palavra fez algo dentro dela se partir. Por que sempre esperavam que ela fosse a compreensiva, a madura, a que engole o orgulho em nome de um conceito ilusório de família? Carolina sentiu o peito arder. "Eu não vou", disse, sua voz cortante como uma lâmina. Lúcia suspirou, como se já esperasse por aquilo. "Felipe cometeu um erro", argumentou. "Mas quem era seu namorado era ele. Sua irmã só foi levada pela emoção." Carolina apertou os punhos. Não diga isso como se ela não soubesse exatamente o que estava fazendo. "Errado foi ele, Carolina, ele que a traiu. Isadora foi apenas uma vítima." Carolina não conseguiu conter a risada sem humor. "Vítima? Não diga absurdos, mãe."
Ela dormiu com o meu namorado e agora está se casando com ele. Isso não faz dela uma vítima. Faz dela uma traidora. Lúcia bateu a mão na mesa. Você vai a esse casamento. Roberto interveio, a voz ríspida. Acabou, Carolina. Isso não é uma discussão. Você vai e ponto final. Ela sentiu as lágrimas subirem à sua garganta, mas recusou-se a deixá-las cair. Por toda a vida, fez tudo certo. Foi uma filha exemplar. Obedeceu cada regra. Esforçou-se nos estudos, no trabalho, nunca decepcionou ninguém. E, no único momento em que realmente precisava do apoio deles, estava sendo tratada como se fosse a errada. Se eu significasse alguma coisa para vocês, sua voz tremeu. Nunca me pediriam isso. Então, sem esperar resposta, virou-se e subiu as escadas, batendo a porta do quarto atrás de si. Horas depois, já estava deitada, encarando o teto, quando seu celular vibrou. Bianca. Carolina respirou fundo antes de atender. Me diz que você não está chorando por causa daquela gente, Bianca disse sem rodeios. Não estou chorando. Ótimo, porque tenho um plano. Carolina fechou os olhos cansada. Bia, não estou com cabeça para isso. Escuta, você não precisa passar esse final de semana em casa, ouvindo o sermão da sua mãe. Você vai sair comigo. Não estou no clima para bares. Quem disse que vamos para um bar? O tom de Bianca ficou travesso. Consegui convites para o baile de máscaras do Clube Imperial. Carolina franziu a testa. O quê? O evento mais exclusivo de Belo Horizonte, onde a nata da sociedade vai se reunir. Open bar, vestidos incríveis, música boa e, acima de tudo, anonimato. Carolina não respondeu de imediato. Bianca suspirou. Você precisa disso. Pelo menos uma noite sem lembrar de Isadora e Felipe, sem seus pais te dizendo o que fazer. Apenas você, uma máscara e a chance de ser quem quiser. Carolina apertou o telefone contra a orelha. A ideia era insana. E talvez por isso fosse exatamente o que ela precisava. Eu não sei. Carol, quando foi a última vez que você fez algo por você? Ela não respondeu, porque sabia a resposta. Muito tempo. Tempo demais. Bianca aproveitou o silêncio. André, pegue um vestido bonito, porque amanhã à noite você não será a garota traída. Carolina engoliu em seco. E quem eu serei? Quem você quiser ser? Ela fechou os olhos, sentindo o peito apertado. Talvez fosse loucura, mas era uma loucura da qual precisava desesperadamente. Respirou fundo antes de responder. Ok, eu vou. E ela nem imaginava que aquela noite mudaria sua vida para sempre. O final de semana chegou. Carolina foi para a casa de sua amiga. Elas iam se arrumar para o baile. O vento frio de Belo Horizonte cortava a pele como navalha quando Carolina Almeida desceu do carro e encarou a grandiosa fachada do Clube Imperial. Os enormes portões de ferro estavam abertos, revelando um jardim iluminado por pequenas luzes douradas que levavam até a entrada do salão principal. Seu coração batia rápido dentro do peito. Ela ainda não sabia ao certo por que tinha aceitado aquele convite. Talvez fosse a exaustão de passar meses sentindo-se a vilã da própria história. Talvez fosse a necessidade de fugir, de fingir que não era a garota traída, humilhada, a piada da própria família, ou talvez, apenas por uma noite, quisesse ser outra pessoa. Respira, garota. Bianca sussurrou ao seu lado, apertando de leve sua mão. Você está deslumbrante. Carolina lançou um olhar para o próprio reflexo na vidraça do prédio antes de entrar. Ela mal se reconhecia. Seu vestido vermelho de cetim se ajustava perfeitamente ao corpo, com uma fenda que lhe dava um ar provocante sem ser vulgar. A máscara dourada, detalhada com pequenos cristais, cobria parte do rosto, dando a ela o mistério que precisava. Era como se por uma noite pudesse ser quem quisesse.
E foi com essa ideia em mente que passou pela porta de entrada, sentindo o impacto da grandiosidade do evento. O salão era um espetáculo de luz e sofisticação. Lustres gigantes pendiam do teto abobadado, espalhando uma iluminação quente que refletia nos espelhos ao redor, criando um efeito etéreo. Pessoas mascaradas caminhavam pelo ambiente, rindo e dançando ao som de uma melodia clássica que ecoava pelo salão. Era como entrar em um universo paralelo. Isso sim é uma fuga perfeita, Bianca murmurou, puxando Carolina para o bar. 2 taças de Cosmopolitan foram colocadas à sua frente. A primeira rodada é por minha conta. Bianca sorriu. Carolina pegou a taça, girando o líquido avermelhado dentro do copo. E a segunda? Também. Hoje é a sua noite. Carolina não discutiu. Apenas virou o copo, sentindo o álcool aquecer seu corpo por dentro. Não demorou para que Bianca a puxasse para a pista de dança. Elas riam, giravam entre os mascarados, sentindo-se livres e inalcançáveis. Por uma noite não existia Isadora. Não existia Felipe, não existia dor. Havia apenas Carolina, mascarada, dançando no meio de um salão onde ninguém a conhecia. E então ela sentiu o olhar, aquela sensação de ser observada. Um arrepio subiu por sua espinha e quando se virou, encontrou um par de olhos cravados nela. Verdes. Não um verde qualquer, um verde intenso, profundo, quase hipnotizante que a prendeu no lugar. O homem mascarado estava do outro lado do salão. Alto, ombros largos, vestindo um terno preto impecável e uma máscara igualmente escura que escondia parte do rosto, deixando apenas a boca perfeitamente esculpida e aqueles olhos impressionantes à mostra. Carolina sentiu o ar fugir dos pulmões. Ele era o tipo de homem que não passava despercebido. Algo nele emanava uma presença forte, um magnetismo inegável. Mas foi a forma como a olhou que a fez prender a respiração. Não era apenas desejo. Era como se, de alguma forma, já a conhecesse. Então ele começou a se mover, lentamente, em sua direção. Carolina não conseguia desviar o olhar. Ele parou diante dela a centímetros de distância e inclinou-se levemente, trazendo os lábios para perto de seu ouvido. A mulher mais linda do salão não vai me negar uma dança, vai? A voz dele era grave e rouca, deslizando pela pele dela como um toque invisível. Carolina não sabia o que responder. Ela não era o tipo de mulher que se deixava levar por estranhos. Mas naquela noite, naquele momento, nada parecia importar. Apenas assentiu, e então ele a puxou para perto. Seu corpo colidiu com o dele, e ela sentiu a firmeza dos músculos sob o tecido do terno. Sua mão grande deslizou por sua cintura, guiando-a para a dança sem esforço algum. A música ao redor mudou para algo mais lento, mais íntimo. Os corpos se moviam em sintonia, como se estivessem envolvidos em uma dança invisível muito antes de se encontrarem ali. "Você não é daqui", Carolina murmurou, observando a forma como ele a analisava, como se tentasse decifrá-la. "Não", ele confirmou. "Mas, por esta noite, sou. E amanhã?" Um sorriso lento surgiu em seus lábios. "Amanhã não existe." Carolina sentiu algo dentro dela se romper. Talvez fosse a bebida. Talvez fosse o desejo de esquecer tudo. Ou talvez fosse ele. Aquele homem que a olhava como se ela fosse a única pessoa naquele salão. O aperto dele na cintura se intensificou. Os lábios pairaram perigosamente próximos aos dela. "Eu quero te beijar", ele murmurou. "Mas só se você quiser também." Carolina não hesitou. Fechou os olhos e permitiu que o momento a levasse. O beijo começou lento, exploratório. Mas, conforme as mãos dele deslizaram por suas costas, puxando-a ainda mais para perto, algo dentro dela se acendeu. Era eletrizante. A forma como ele a segurava,
como seus corpos se encaixavam, como se fossem feitos um para o outro. Quando perceberam, já não estavam mais na pista de dança. Ele a guiou para um corredor lateral onde a iluminação era baixa e o som da festa parecia distante. Encostou-a contra a parede, os lábios explorando a pele dela, descendo suavemente pelo pescoço, enquanto as mãos seguiam cada curva de seu corpo. Carolina sentiu-se viva. Não havia razão, não havia lógica, apenas o desejo de se perder naquele momento, naquele homem, naquela noite. E ela se entregou. Deixou que ele continuasse. Que fizesse com que cada pedaço dela se esquecesse de tudo que ficou para trás. Ali, naquela madrugada, Carolina Almeida não era uma garota traída. Ela era uma mulher vivendo algo que nunca viveu antes. Por minutos que pareceram uma eternidade, perderam-se um no outro, sem perguntas, sem nomes, apenas a sensação crua, intensa, de um encontro marcado pelo destino. Depois, quando finalizaram, ele a abraçou. Era um gesto inesperado, íntimo. Seu rosto estava próximo ao dela, seus olhos verdes mergulhados nos dela. "Eu quero te ver de novo", ele murmurou, os dedos deslizando suavemente pelo rosto dela. O peito de Carolina subia e descia rapidamente. Ela não sabia o que dizer, mas não teve tempo para responder. O telefone dele tocou. O som ecoou pelo corredor escuro, quebrando o encanto. O corpo dele ficou rígido contra o dela. Carolina piscou, tentando recuperar a noção do tempo e do espaço, enquanto ele pegava o celular no bolso. "O que foi?" perguntou ele com a voz tensa. Houve um silêncio, e então a expressão dele mudou. De repente ele se afastou. "O que aconteceu?" Carolina perguntou confusa. Mas ele já estava caminhando para longe, os passos apressados. Foi embora tão rápido quanto apareceu, sem explicações, sem sequer perguntar seu nome. Carolina ficou parada ali, sentindo o coração pulsar contra as costelas. Depois de alguns instantes, respirou fundo e ajeitou o vestido. Confusa, Carolina voltou para a mesa, onde Bianca já a esperava com um olhar curioso. "Eu vi. Lindo, por sinal. E me conte onde vocês estavam e cadê ele?" Carolina passou a mão pelos cabelos, ainda atordoada. "Fizemos tudo o que tinha direito", murmurou, meio perdida nos próprios pensamentos. "Foi a melhor entrega da minha vida, Bia. Não lembro de uma única vez em que Felipe tenha me feito sentir assim." A expressão de Bianca mudou. "Espera. Vocês usaram preservativo, certo?" O sorriso nos lábios de Carolina sumiu. Ela congelou, sentindo um frio subir pela espinha. Bianca arregalou os olhos. "Carol." Ela engoliu em seco, sentindo o peso da noite cair sobre seus ombros. Não, eles não tinham usado. E pela primeira vez, o arrepio em sua pele não era de desejo. Era de preocupação. O resto da noite foi uma tortura para Carolina. Ela permaneceu sentada à mesa ao lado de Bianca, sua mente completamente distante da conversa animada e das risadas ao redor. De vez em quando, pegava-se olhando para a entrada do salão na esperança de que ele voltasse, mas o homem mascarado havia sumido, como se nunca tivesse estado ali. Seu coração ainda pulsava forte, a pele ainda formigava com as lembranças do que tinham feito. O jeito como ele a olhou antes de partir, o tom rouco e profundo de sua voz quando disse que queria vê-la de novo, tudo aquilo parecia um sonho fugaz, algo quase irreal. E, no entanto, a preocupação em seu peito crescia a cada minuto. "Por que não usamos proteção?" pensava, mordendo o lábio inquieta. Ela sempre foi responsável. Sempre. Mas com aquele homem, tinha se perdido completamente no momento, na conexão intensa que parecia inexplicável. Carolina suspirou e bebeu um gole de água, mas o nó em sua garganta não desapareceu. "Para de olhar para os lados", Bianca brincou, apoiando o queixo na mão. "Ele não vai voltar."
Eu sei, Carolina murmurou, encarando o copo. Amiga, você precisa relaxar. Como? Não adianta surtar agora. A gente vai ao médico o quanto antes, faz exames e vê que está tudo certo. Sem drama, ok? Carolina soltou um riso nervoso. Você faz parecer tão simples. Bianca segurou sua mão e apertou de leve. Por que é? E de qualquer forma, estou com você. Seja o que for, vamos resolver juntas. O conforto das palavras de Bianca ajudou um pouco, mas no fundo, Carolina sabia que aquela sensação de inquietação não desapareceria tão cedo. O domingo amanheceu frio e nublado, refletindo perfeitamente o estado mental de Carolina. Ela e Bianca passaram o dia inteiro no quarto, cercadas por cobertores e embaladas pelo barulho da chuva fina contra a janela. Nenhuma das duas tinha energia para sair da cama, e pela primeira vez em muito tempo, Carolina não queria pensar em absolutamente nada, mas sua mente não cooperava. Você ainda está pensando nele, não está? Bianca perguntou, virando-se na cama para encará-la. Carolina soltou um suspiro. Sim, você nem sabe o nome dele. Eu sei, mas isso não muda o fato de que foi diferente. Bianca sorriu. Diferente como? Carolina ficou em silêncio por um momento, relembrando cada toque, cada olhar, cada suspiro, como se fosse inevitável. Ela sussurrou. Bianca suspirou, dramática. Meu Deus, minha melhor amiga está tendo um caso de amor com um desconhecido que sumiu no meio da noite. Isso daria um ótimo livro. Carolina jogou um travesseiro nela. Não é engraçado? Você tem razão. Bianca sorriu. É um pouco trágico também. Carolina revirou os olhos. Para de me provocar. Bianca ergueu as mãos em rendição. Só estou tentando te animar. Você está com essa cara de quem cometeu um crime. Eu sinto que cometi, Carolina murmurou. Bianca suspirou. Já falamos sobre isso. Você estava ali, vivendo o momento. Você merecia isso. Carolina queria acreditar, mas a preocupação continuava corroendo seu peito. Nos dias que se seguiram, ela mal prestou atenção no que acontecia ao seu redor. Seus pais continuavam fazendo comentários sutis sobre o casamento de Isadora, insinuando que ainda esperavam que ela fosse. Mas, pela primeira vez, Carolina não se sentia afetada. Ela simplesmente não ligava. Sua mente estava ocupada demais revivendo a noite do baile e se preocupando com o que poderia ter acontecido. A única sorte era que Isadora já havia se mudado para a casa de Felipe, então Carolina não precisava encará-la diariamente. Era um alívio não ter que suportar a presença da irmã, que vivia agindo como se nada tivesse acontecido. A cada noite que passava, porém, a ansiedade aumentava. Ela precisava de respostas e, finalmente, conseguiu marcar uma consulta médica. Bom, agora não tem mais volta, Bianca disse enquanto acompanhava Carolina até a clínica. Elas estavam sentadas na sala de espera e Carolina não conseguia parar de mexer os dedos nervosamente. E se der alguma coisa errada? Então resolvemos, Bianca respondeu com simplicidade. Carolina suspirou e recostou a cabeça na parede, tentando acalmar sua mente. Quando seu nome foi chamado, Bianca apertou sua mão. Estou aqui. A consulta foi longa. O médico fez várias perguntas, pediu uma bateria de exames e explicou tudo com calma. Você deve receber os resultados em até 15 dias, ele informou, enquanto finalizava as anotações. Se houver qualquer problema, entraremos em contato antes. Carolina apenas assentiu. Agora só restava esperar. 15 dias depois, o telefone tocou informando que os resultados estavam prontos. Eu vou com você, Bianca disse, sem dar espaço para discussão. Carolina não protestou. Seu coração parecia um tambor dentro do peito enquanto voltavam à clínica. O caminho foi feito em silêncio, e cada passo até o consultório pareceu um peso nos ombros dela.
Quando finalmente sentou-se na cadeira diante do médico, sentiu-se prestes a desmoronar. Ele pegou os papéis, analisou os resultados e ergueu os olhos para ela. Carolina, sua saúde está ótima. Ela soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo, mas o médico continuou. No entanto, ele fez uma pausa. Você está grávida. O mundo ao redor de Carolina pareceu desacelerar. O consultório, o médico, Bianca ao seu lado. Tudo se tornou um borrão distante. Ela piscou. O quê? O médico manteve a expressão calma. Você está grávida, Carolina. Os exames confirmaram. Carolina sentiu o sangue pulsar em seus ouvidos. Não, isso não podia estar acontecendo. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi Bianca quem reagiu primeiro. Meu Deus! Carolina olhou para a amiga, os olhos arregalados, esperando que Bianca dissesse que era um engano, que aquilo não estava acontecendo. Mas Bianca apenas segurou sua mão e apertou com força. Eu estou com você. Seja o que for, vamos passar por isso juntas. Carolina sentiu os olhos marejarem. Ela queria dizer algo, queria reagir. Mas sua mente estava presa em um único pensamento. Ela estava grávida de um completo desconhecido. Como iria contar isso aos pais? Como explicaria que tinha passado uma única noite com um homem misterioso e agora carregava seu filho? Sua respiração acelerou, o pânico subindo por sua garganta. O que ela faria agora? Ela não fazia ideia. E, naquele momento, tudo o que podia fazer era tentar não entrar em colapso ali mesmo. Carolina não sabia como chegou em casa. Tudo parecia um borrão. O caminho da clínica até o apartamento de Bianca foi percorrido em silêncio, suas mãos tremendo sobre o colo, a mente tentando processar a enorme revelação que acabara de receber. Ela estava grávida. Grávida de um homem que nem sequer sabia o nome. Ela sentia um nó se formar no estômago. Como contaria isso aos seus pais? Como explicaria que sua filha ou filho era fruto de uma noite impulsiva com um completo desconhecido? Bianca abriu a porta do apartamento e, sem dizer uma palavra, puxou Carolina para um abraço apertado. Você não precisa passar por isso sozinha, Bianca sussurrou. Carolina não segurou as lágrimas. Ali, nos braços da amiga, finalmente desabou. O choro veio pesado, sentido, trazendo à tona todos os medos que estavam se acumulando dentro dela. Eu não sei o que fazer, murmurou entre soluços. Bianca segurou seu rosto entre as mãos e forçou Carolina a olhá-la nos olhos. Você vai respirar fundo, vai tomar um banho e comer alguma coisa, e amanhã vai contar para os seus pais. Seja o que for, você tem a mim e tem eles. Você não está sozinha. Carolina assentiu, mesmo que sua mente ainda gritasse o contrário. Ela se sentia sozinha, mas, de algum modo, as palavras de Bianca a fizeram acreditar que talvez não estivesse. Naquela noite, Carolina mal dormiu. Virou-se na cama inúmeras vezes, ensaiando mentalmente cada palavra que diria aos pais. Mas quando chegou em casa na manhã seguinte, percebeu que nenhuma preparação seria suficiente. Lúcia e Roberto Almeida estavam sentados na mesa da cozinha, o café da manhã ainda intocado sobre a mesa. Os dois levantaram os olhos para ela assim que entrou. Você dormiu fora? Lúcia questionou, o olhar avaliador. Eu estava na casa da Bianca, Carolina respondeu, tentando manter a voz firme. Ela respirou fundo, sentindo o coração batendo dolorosamente dentro do peito. Eu preciso falar com vocês. Seus pais trocaram olhares. Roberto franziu o senho, recostando-se na cadeira. O que foi? Carolina sentou-se à mesa, sentindo o suor frio se formar na nuca. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Lúcia piscou, a boca se abrindo levemente. Roberto permaneceu imóvel. A tensão no ar era tão espessa que Carolina mal conseguia respirar. O quê?
Lúcia sussurrou, como se não tivesse ouvido direito. Eu estou grávida. Dessa vez, foi Roberto quem reagiu. Como assim, Carolina? Carolina engoliu em seco. Aconteceu no baile de máscaras. Lúcia arregalou os olhos. No baile? Meu Deus, Carolina! Me diga que foi com alguém que você conhece. Carolina desviou o olhar. O silêncio que se seguiu foi ainda pior do que o anterior. Você não sabe quem é o pai, Roberto disse, e sua voz soou diferente. Não havia raiva, apenas choque. Carolina sentiu o rosto arder de vergonha. Não. Lúcia levou a mão à boca, os olhos marejados. Meu Deus, Carolina. O peso da decepção nos olhos da mãe foi o suficiente para que Carolina sentisse seu peito apertar. Eu sei que isso é difícil para vocês, ela disse, sua voz saindo baixa. Mas eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou trancar a faculdade e procurar um emprego que pague mais. Assim que eu puder, vou sair de casa. O quê? Lúcia se exaltou. Você enlouqueceu? Roberto passou a mão pelo rosto, exausto. Carolina, você não vai sair de casa. Eu tenho que fazer isso, pai. Não, você não tem. Lúcia balançou a cabeça, levantando-se. Vá para o seu quarto, agora. Não quero nem mais ouvir o que tem a dizer. Carolina sentiu o estômago revirar. Ela queria argumentar. Queria explicar que não era mais uma adolescente e que precisava assumir sua vida. Mas a forma como seus pais estavam a olhando, eles não estavam com raiva, estavam devastados. Então, sem dizer mais nada, ela se levantou e subiu para o quarto. No dia seguinte, Carolina acordou com uma batida na porta. Quando abriu, encontrou seus pais parados ali. Lúcia foi a primeira a falar. Você não vai sair de casa. Carolina abriu a boca para protestar, mas a mãe ergueu a mão, interrompendo. Você não vai trancar a faculdade. Você vai continuar estudando, vai continuar trabalhando no seu emprego de meio período e vai se formar. Carolina piscou, confusa. O quê? Roberto suspirou. Você é nossa filha, Carolina. Você não está sozinha. E então, antes que pudesse reagir, Lúcia a puxou para um abraço apertado. Carolina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Pela primeira vez, percebeu o quanto era amada. A notícia de sua gravidez logo chegou até Isadora e Felipe. E como esperado, os comentários maldosos vieram. Olha só quem se achava tão perfeita, Isadora disse com um sorriso venenoso. E agora vai ser mãe solteira de um cara que nem sabe o nome. Carolina se recusou a responder. Ela não daria a eles o prazer de vê-la abalada. Ao invés disso, focou no que realmente importava, seu bebê. O tempo passou em um piscar de olhos. Carolina deu à luz uma menina linda e saudável a 9 meses de sua noite no baile. Seu nome? Lila Almeida. Desde o momento em que segurou a filha pela primeira vez, Carolina soube que tudo havia mudado para sempre. Lila tinha os mesmos olhos verdes profundos que a perseguiam nos sonhos. O mesmo olhar que Carolina encontrou naquela noite mágica e proibida. O olhar do homem mascarado. E foi ali, com sua filha nos braços, que Carolina percebeu que não importava o que tivesse acontecido. Ou o que nunca aconteceu entre ela e aquele homem. Lila era seu presente, sua razão para seguir em frente. Seus pais foram seu maior suporte. Apesar do choque inicial, Lúcia e Roberto assumiram o papel de avós amorosos e ajudaram Carolina em tudo. Ela continuou a faculdade mesmo após o nascimento de Lila, dividindo-se entre estudos, trabalho de meio período e a maternidade. E apesar dos olhares de julgamento e dos comentários maldosos que às vezes ouvia, ela seguiu firme. Ela não devia nada a ninguém. Ela tinha um propósito: garantir o melhor futuro para a filha. Com o tempo, os comentários maldosos diminuíram,
E embora Isadora e Felipe nunca perdessem a chance de tentar rebaixá-la, Carolina já não se importava mais. Ela os ignorava completamente. Como se acha superior quando nem sabe quem é o pai da sua filha? Isadora havia dito uma vez. Carolina sequer piscou. Ela havia aprendido que algumas batalhas simplesmente não valiam a pena. Os anos se passaram. Carolina se formou com honras no curso de arquitetura. Foi um dos momentos mais marcantes da sua vida. Seus pais estavam lá, orgulhosos. Bianca estava ao seu lado, comemorando. Ela também já estava formada. E Lila, sua garotinha de 3 anos, a observava com um sorriso inocente, sem entender completamente a importância daquele momento. Mamãe conseguiu, Bianca disse pegando Lila no colo. Sua mãe é uma arquiteta agora, sabia? Lila riu, batendo palminhas. Carolina sorriu e beijou a testa da filha. Consegui por você, meu amor. Mas apesar do diploma e da experiência que adquiriu em pequenos projetos ao longo da faculdade, encontrar um emprego fixo na área não foi tão simples. O mercado era competitivo e grandes oportunidades iam para arquitetos mais experientes. Carolina começou a sentir o peso da insegurança. O que faria agora? Como garantiria um futuro melhor para Lila? Foi então que Bianca chegou com uma proposta inesperada. Meu pai conseguiu uma vaga para nós duas em um grande projeto no Rio de Janeiro, Bianca anunciou, com um sorriso que mal cabia no rosto. Uma oportunidade enorme. Carolina arregalou os olhos. Rio de Janeiro? Sim, é temporário, mas o suficiente para conseguirmos o que precisamos para subir na carreira. O coração de Carolina acelerou. Era o que ela sempre quis. Um grande projeto. Uma chance real de crescer como arquiteta. Mas havia um problema. E Lila? Carolina perguntou, olhando para a filha brincando no tapete. Ela nunca tinha ficado longe da menina. Nunca. Bianca suavizou a expressão. Seus pais podem cuidar dela por um tempo. Você se estabelece lá no início e depois Lila vai. Carolina sentiu um aperto no peito. Ela sabia que era a escolha certa, mas como deixaria a filha para trás? Com o coração apertado, levou a proposta aos pais. Esperava resistência, esperava que dissessem para ela ficar. Mas, para sua surpresa, Lúcia sorriu com compreensão. Vá, filha, sua mãe disse, segurando sua mão. Essa é a sua chance. Roberto assentiu. Nós cuidamos da Lila. Ela vai estar esperando por você, ou quando estiver com tudo certo, você leva ela. Carolina sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Ela nunca teve dúvidas sobre o amor dos pais, mas naquele momento percebeu o quanto eram realmente incríveis. Eles não queriam segurá-la. Eles queriam vê-la voar. E foi assim que, poucas semanas depois, Carolina e Bianca partiram para o Rio de Janeiro. Dentro do avião, Carolina olhou pela janela, sentindo uma mistura de emoções. Felicidade, ansiedade, medo. Ela estava deixando a filha para trás, mas também estava indo atrás de um futuro para ela. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que tudo estava no caminho certo. Mal sabia ela que o destino estava prestes a colocar alguém do passado em seu caminho novamente. O Rio de Janeiro recebia Carolina e Bianca com um calor escaldante e a promessa de novos começos. Elas desceram do avião animadas, sentindo a energia vibrante da cidade, que pelos próximos meses seria o lar das duas. Para Carolina, essa era mais do que uma mudança temporária. Era a chance de recomeçar, de se estabelecer profissionalmente e, acima de tudo, garantir um futuro sólido para Lila. A primeira noite foi uma mistura de empolgação e ansiedade. Elas se hospedaram em um apartamento mobiliado alugado pela empresa, um lugar espaçoso e moderno no centro da cidade.
O prédio tinha vista para o skyline do Rio de Janeiro e Carolina se pegou olhando pela janela, refletindo sobre tudo o que precisaria organizar. Ela queria trazer Lila para perto o mais rápido possível, mas antes disso, precisava provar a si mesma que era capaz. Na manhã seguinte, Carolina e Bianca estavam na grande sala de reuniões da construtora responsável pelo projeto. O ambiente era moderno, com enormes telas digitais, mostrando plantas arquitetônicas e gráficos detalhados do que seria um dos maiores empreendimentos da cidade. Um shopping de luxo financiado por um dos empresários mais poderosos do país. As duas estavam atentas enquanto o coordenador do projeto, um engenheiro chamado Tomás Guimarães, explicava as metas para os próximos meses. Senhoras e senhores, o projeto já está em andamento há alguns meses, mas estamos entrando agora na fase mais crítica. Amanhã, o Sr. Álvaro Klein virá pessoalmente avaliar o progresso. Murmúrios percorreram a sala. Todos já tinham ouvido falar de Álvaro Klein, o magnata responsável por algumas das construções mais ambiciosas do país. Carolina trocou um olhar curioso com Bianca. Eu já pesquisei sobre ele, Bianca sussurrou, inclinando-se para perto de Carolina. Meu pai mencionou o nome dele antes de nos oferecer essa oportunidade, então fui atrás de informações. E o que descobriu? Carolina perguntou. Ele é um dos homens mais ricos do Brasil, dono de várias propriedades e negócios. E detalhe, Bianca sorriu, ele é lindo. Carolina arqueou uma sobrancelha. Rico e lindo? Que combinação perigosa. Bianca riu. Imagina se ele se apaixonar por uma de nós duas? Carolina riu junto, balançando a cabeça. Eu duvido muito que um homem como esse se encante por alguém sem uma fortuna de milhões na conta bancária. Ah, amiga, nunca subestime a vida. Elas riram mais um pouco, mas logo voltaram a se concentrar na reunião. O trabalho à frente era imenso, e Carolina sabia que cada detalhe contaria para o sucesso do projeto. Ao final do dia, cansada, Carolina se jogou no sofá do apartamento e imediatamente pegou o celular para fazer uma videochamada com seus pais e com Lila. Assim que a tela mostrou o rostinho da filha, seu coração apertou. Mamãe! Lila gritou animada. Oi, meu amor. Como foi seu dia? Vovó me levou no parque. Eu comi sorvete. Carolina sorriu, sentindo o peso da saudade se intensificar. Seus pais apareceram na tela e ela aproveitou para contar sobre o tamanho do projeto e sobre o tempo que precisaria ficar no Rio de Janeiro. Não sei se consigo passar um ano inteiro longe da Lila, confessou com a voz carregada de emoção. Amanhã mesmo vou visitar algumas creches para entender melhor como funcionam por aqui. Quero trazer minha filha o quanto antes. Lúcia sorriu com doçura. Faça o que precisar, filha. Nós cuidamos dela até lá. Depois da chamada, Carolina ficou um tempo olhando para o celular, sentindo um misto de alegria e dor. Ela amava sua filha mais do que qualquer coisa, mas estava ali por ela e precisava se lembrar disso. Na manhã seguinte, Carolina acordou decidida. Era um dia importante. Ela precisava visitar as creches e se apresentar de forma impecável para a primeira reunião com Álvaro Klein. Vestiu-se com um conjunto social elegante, calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda vinho que realçava seu tom de pele. Os cabelos estavam soltos em ondas perfeitas e a maquiagem leve, porém sofisticada. Bianca, ao vê-la, soltou um assobio. Uau! Se o tal Álvaro Klein não se apaixonar por você, ele está cego. Carolina riu pegando sua bolsa. Só quero estar bem apresentável. Bem apresentável? Você está maravilhosa. Carolina revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o pequeno sorriso. Quando chegaram ao local das obras, perceberam os olhares ao redor. Homens da equipe de engenharia e operários de construção olhavam para Carolina com expressões surpresas e, em alguns casos,
admiradas. Ela não estava acostumada com esse tipo de atenção, e aquilo a deixou um pouco sem graça. Mas ignorou. Precisava manter o profissionalismo. No entanto, um homem em especial não hesitou em comentar. "Bom dia, senhoritas", disse um homem alto e bem vestido, que parecia ser um dos responsáveis administrativos do projeto. Ele tinha um sorriso atrevido e analisou Carolina dos pés à cabeça. "Você deve ser a nova arquiteta, certo?" Carolina assentiu. "Sim, Carolina Almeida." "Bem-vinda. Sou Leonardo, assistente pessoal do Sr. Klein. E devo dizer..." Ele sorriu. Se o chefe já não estivesse comprometido com o trabalho, acho que ele ficaria bem distraído hoje. Carolina ficou sem graça. Bianca cruzou os braços e deu um olhar afiado para Leonardo. Se o chefe for tão profissional quanto dizem, tenho certeza de que ele sabe separar negócios de distrações. Leonardo ergueu as mãos em rendição. Foi apenas um elogio. Não me interpretem mal. Carolina apenas sorriu educadamente, sem prolongar o assunto. Mas, por dentro, sentia um leve desconforto. Ela não queria ser notada por sua aparência. Queria ser reconhecida pelo seu trabalho. A tarde chegou rápido. A reunião com Álvaro Klein estava marcada para as 15 horas. Todos estavam ansiosos. Havia uma expectativa no ar, como se a presença dele fosse algo grandioso, um acontecimento raro e importante. Carolina, por sua vez, tentava se concentrar no que realmente importava. Ela não sabia quem era Álvaro Klein, além do que Bianca havia contado, mas logo descobriria. E mal podia imaginar o choque que viria quando finalmente visse o rosto do homem que financiava o projeto mais importante de sua vida. O destino estava prestes a surpreendê-la, e nada jamais seria como antes. O relógio marcava 14h55 quando Carolina entrou na grande sala de reuniões ao lado de Bianca. O ambiente era sofisticado, com uma mesa retangular enorme cercada por cadeiras de couro preto, enquanto janelas panorâmicas ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Executivos, engenheiros e outros profissionais já estavam acomodados, murmurando sobre a chegada iminente do homem responsável pelo projeto, Álvaro Klein. Carolina sentou-se no lugar reservado para ela, tentando manter a compostura. Era apenas mais uma reunião importante, um novo cliente, um projeto desafiador. Mas, por algum motivo, um frio estranho percorreu sua espinha. Ela segurou a prancheta com as anotações do projeto, respirou fundo e repetiu mentalmente: "Mantenha o foco. Seja profissional." Então, ele entrou. A porta se abriu e um silêncio respeitoso tomou conta da sala. O impacto foi imediato. Álvaro Klein atravessou o ambiente com passos firmes, sua presença dominante preenchendo o espaço. Ele era alto, forte, vestindo um terno escuro impecavelmente ajustado ao corpo musculoso. Seu rosto era sério, os traços bem definidos, a postura imponente. Mas Carolina não viu nada disso, porque no instante em que seu olhar encontrou o dele, o mundo parou. Seus olhos. Os mesmos olhos verdes que a assombravam havia 4 anos. Carolina sentiu todo o ar ser arrancado dos seus pulmões. Seu corpo ficou rígido e um calor subiu pelo seu rosto enquanto sua mente gritava uma única frase. É ele, o homem mascarado, o pai da sua filha. O choque foi tão intenso que ela baixou a cabeça rapidamente, sem saber como reagir. Seu coração batia forte, tão alto que ela temia que todos na sala pudessem ouvir. Ele não percebeu. Álvaro caminhou até a cabeceira da mesa e sentou-se, sua expressão completamente neutra. Ele cumprimentou os presentes com um leve aceno de cabeça, enquanto Tomás Guimarães, o engenheiro-chefe, começava a apresentação sobre o progresso da obra. Carolina não conseguia prestar atenção em nada. Bianca, sentada ao seu lado, percebeu que algo estava errado. Sem dizer uma palavra, pegou um pedaço de papel, rabiscou algo rapidamente
e empurrou em sua direção. Você está bem? Carolina pegou a caneta com as mãos trêmulas e respondeu com letras pequenas e ligeiramente tortas. É ele ou eu estou maluca? Ela passou o bilhete de volta para Bianca. A amiga leu, franziu o senho e olhou para ela com confusão. Quem? Ela rabiscou abaixo. Carolina apertou os lábios, incapaz de responder. Não ali. Não naquele momento. Bianca percebeu que aquele não era o momento para perguntas, e, embora claramente curiosa, apenas guardou o bilhete no bolso para discutir depois. Enquanto isso, Álvaro permanecia concentrado, ouvindo Tomás detalhar os avanços da construção e os próximos passos do projeto. Mas tudo mudou no momento em que o engenheiro mencionou: temos 2 novas arquitetas que chegaram de Belo Horizonte para reforçar nossa equipe. Álvaro levantou os olhos, um leve interesse cruzando sua expressão. Belo Horizonte. Fazia muito tempo desde que esteve lá. A última vez que pisou na cidade, ele conheceu uma mulher que nunca saiu de sua cabeça. Uma mulher misteriosa, de máscara dourada, que o fez perder a razão por uma noite e depois não conseguiu mais contato. Desapareceu sem deixar vestígios. Ele nunca a esqueceu. Nunca. Por isso, quando Tomás apontou para as novas integrantes da equipe, Álvaro seguiu seu olhar. E então, o tempo parou. Carolina ergueu os olhos exatamente no mesmo instante. Os olhares se encontraram, e foi como se uma força invisível tivesse sugado todo o oxigênio do ambiente. Álvaro a reconheceu na mesma hora. Aquele olhar. Carolina sentiu o impacto como um choque elétrico, e sua respiração ficou presa na garganta. Era impossível negar. Eles sabiam, eles se lembravam. 4 anos haviam se passado. Mas nada mudava o fato de que ali, sentados a poucos metros um do outro, estavam 2 pessoas que tiveram uma conexão intensa e um segredo entre eles que nenhum dos 2 ainda conhecia. Ele era o pai da filha dela, e ele ainda não sabia disso. Continua, e agora? O que vai acontecer depois desse reencontro inesperado? Se você quer saber tudo o que vem a seguir nessa história cheia de emoção, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, você não perde a parte 2, que está imperdível. Nos vemos em breve.